Um vazamento polêmico tá chamando a atenção dos fãs de Mortal Kombat 1 devido a algumas bizarrices relatadas. As informações se referem ao segundo Combat Pack que virá para o game em breve, contendo uma grande quantidade de informações importantes, como novos lutadores, personagens convidados, novos cameos, expansão do modo história, skins e muito mais. Inclusive, a participação aí de alguns personagens que são no mínimo estranhos e que, segundo esses rumores, farão parte até mesmo do modo história do game. E ó, eu separei aqui esses vazamentos em partes, tá? É justamente sobre isso que vamos falar agora. Bom, o vazamento começa com as informações de que o trailer de gameplay de Takeda Takahashi chegará em julho, próximo aí ao evento da EVO, ficando disponível para o mundo logo em sequência. Além disso, o trailer do Combat Pack 2 será lançado logo depois disso, porém antes do evento que anunciará a expansão do modo história, que irá ao ar aí entre agosto e outubro, tá? Bom, e segundo esse vazamento, no Combat Pack 2 teremos novos lutadores. Um deles é o Kabal. Sim, né, um dos queridinhos dos fãs, que apareceu recentemente aí em Mortal Kombat 11, onde ele atuou como um capanga da crônica, porém não teve uma história muito aprofundada, servindo de bucha aí para que os outros lutadores o espancassem na história, né, infelizmente. Agora ele voltaria como um personagem DLC para agradar aí a fanbase. O Kabal, ele estreou em Mortal Kombat 3 e logo já ganhou o coração dos fãs, trazendo um visual aí ao melhor estilo Slipknot, né, e uma jogabilidade rápida e fluida, além do visual bacana e armamentos interessantes. Outro personagem que teremos nesse Combat Pack 2, segundo o vazamento, é a Jade, sim, outra queridinha dos fãs, né? E que teve a sua presença anunciada em vários vazamentos, né? E quando é dito aí em muitos lugares, provavelmente vai acontecer. A Jade, ela já tá aparecendo em vazamentos há muito tempo, cara, e sua presença é dada como algo praticamente certa em um futuro aí Combat Pack. Ela é a famosa Ninja Verde de Mortal Kombat, e antigamente aparecia na história como a melhor amiga de Kitana e protetora real da princesa. Lembrando que ela já foi mencionada em diálogos no Mortal Kombat 1, né, onde ela é chamada de Condessa Jade. Outra personagem que, segundo o vazamento, chegará como jogável via DLC é a Sareena. Ela tá presente em Mortal Kombat 1 tanto na história como lutadora cameo também. Uma surpresa é sua participação relevante dentro da jornada de Ashura, que é uma personagem base do jogo, né? Em MK1, Sareena é uma demônia do submundo que age sob o comando de Quan Chi, e é irmã de Ashura, que conseguiu sair das amarras desse reino e do necromante, e agora busca salvar a sua irmã desse destino. É importante citar também sobre o seu visual alterado para MK1, onde ela consegue se transformar em uma demônia raiz mesmo, né, com chifres, rabo e tudo mais, alternando os seus golpes e trocando o seu estilo durante o combate. É muito legal essa gameplay dela. E bom, trazer isso para um personagem base, né, seria incrível também, não só como cameo. Eu gostaria muito que realmente seja verdade isso, viu? Outro personagem, que esse aqui é doideira, viu? É o Blaze, cara. O principal vilão de Mortal Kombat Armageddon. O Blaze, ele nunca teve muito destaque além desse jogo, né? Inclusive é considerado por muitos fãs um dos chefões mais sem graças aí de todos. Agora, ele teria uma chance de redenção, voltando ao roster principal como personagem DLC, com uma nova mecânica e um novo design, né, provavelmente. Ele é conhecido pelo seu tamanho imponente e seu visual feito de fogo e lava. Seria curioso ver ele em MK1, tá? Eu não vejo muito onde ele se encaixa ali, mas segundo esse vazamento ele vai estar assim. E seguinte, nesse Combat Pack 2 também está sendo dito aí que teremos novos lutadores convidados. Um deles é o Ghostface. Pois é, a estrela da franquia Pânico já é figurinha marcada aí em rumores e vazamentos, tá? Em alguns filmes, o Ghostface é um ex-namorado psicopata, em outros é um meio-irmão perturbado, uma amiga invejosa e assim por diante, né? O que diferencia ele de outros personagens e de outros psicopatas aí do cinema. E cara, eu realmente acredito que Ghostface vai estar sim no Combat Pack 2, tá? Inclusive, a gente viu que o Ed Boon ele já postou no seu Twitter uma imagem com vários personagens do terror. Em MKX, a gente teve alguns personagens que integraram ali a base de lutadores, né? Como o Jason, o Leatherface. Então, eu acho que Ghostface tem sim muito potencial para chegar em MK1. Enfim, através desse vazamento também é dito que Doomguy estará
no jogo, o jogo Doom, né, bem antigo e muito conhecido, tendo uma franquia aí bem sucedida e até mesmo um filme para os cinemas. E há algum tempo já vem sendo especulado que o protagonista dessa franquia, conhecido aí como Doom Guy, faria sua estreia em Mortal Kombat como personagem convidado. E isso acaba se repetindo nesse vazamento aqui, né? Bom, esse eu falo aqui pra vocês, eu acho meio difícil, mas nada impossível, né? Outro personagem através desse Combat Pack 2 aí, segundo os vazamentos, é o The Thing. Uma novidade entre os rumores, o ser conhecido como A Coisa. É a estrela aí do filme de terror dos anos 80, né? Conhecido no Brasil como O Enigma de Outro Mundo, que foi estrelado pela lenda do cinema Kurt Russell. Ele é um ser alienígena que pode mudar de forma e evoluir com o passar do tempo. E segundo esses rumores, ele terá uma forma humanoide muito similar à que vimos nos cinemas. E beleza, continuando aqui esse vazamento, é dito que novos personagens cameos estarão no Combat Pack 2, né? Sendo eles o Kai, que é um personagem que apareceu aí pela primeira vez em Mortal Kombat 4. Ele era um personagem similar ao Liu Kang, tá? Com várias coisas parecidas e até uma história bem similar. Porém, não caiu muito no agrado dos fãs. Ele até teve uma repaginada em Armageddon, porém ficou por isso mesmo. Só que agora ele voltaria como Kano, né? E faz sentido ele voltar, tá? Também é dito que Shinnok será um lutador Kano no Combat Pack 2. Pois é, ele dispensa apresentações, né? É o Deus Caído, que foi o grande vilão em vários games da franquia, sendo uma figura muito importante e reconhecida em Mortal Kombat. Como foi utilizado em MKX como vilão principal, ele apareceria aí como Kano em MK1. E cara, até faz sentido, tá? Eu acredito que nessa nova leva de Mortal Kombat, né, essa espécie de remake que eles criaram, eles vão provavelmente ir pra outros caminhos e não ficar repetindo a mesma história como sempre, né? Então eu acho que é legal ter o Shinnok aí como Kano, pra pelo menos a gente ver ele no game, porque eu acredito que se ele for voltar em algum momento, vai ser lá pro MK3, MK4, cara. Eu acredito que pelo menos pro próximo jogo ainda, ele nem vai estar como um dos personagens principais. Enfim, além dele, temos também Skarlet. Essa personagem era desconhecida até aparecer em Mortal Kombat 9 e depois ganhou uma repaginada em MK11, ganhando o coração dos fãs. Ela voltaria como personagem Kano para agradar aí a fanbase. Em linhas passadas anteriores, Skarlet era uma espécie de ninja vermelha que foi criada a partir do sangue de guerreiros mortos na arena de Shao Kahn, que seguia aí as ordens do seu imperador. Já em MK11, ela teve seu visual completamente repaginado, utilizando o sangue como principal meio de combate. E ela agradou bastante a galera que jogava, tá? Inclusive sendo pedida novamente por vários players espalhados pelo mundo. E na minha visão faz sentido sim ela chegar como Kano, eu gostaria bastante. Mitch. Pois é, esse personagem, cara, ele começou como uma zoeira, né? Aparecendo aí através de códigos em Mortal Kombat 4. Ele é literalmente um apunhado de carne e músculos todo à mostra aí, e que faz a fanbase cair na risada e se divertir jogando com ele. Agora, ele voltaria como Kano, o que até combina aí com a proposta desses lutadores de apoio, né? Sendo um personagem obscuro e praticamente esquecido. Moloch, pois é, um dos subchefes aí mais criticados pela galera, mas eu curto, tá? Até porque eu joguei muito Mortal Kombat Deadly Alliance. Enfim, o Moloch, ele faria o seu retorno aí como Kano, trazendo um visual repaginado, porém mantendo elementos clássicos de Mortal Kombat Aliança Mortal, né? Como a cor azul, a bola de metal amarrada à corrente e seus grunhidos. Bom, a gente viu que no Goro deram uma nerfada ali, né? Diminuíram o tamanho dele, deixaram ele aí um pouco mais humanoide. Eu espero que não façam isso com o Moloch, tá? Eu espero que deixem ele monstrão mesmo, grande, forte, gigante. E combina pro Kano, né? Não precisa ter uma jogabilidade incrível. Pô, dá pra ele bater a bola que ele carrega na mão, bate no chão, treme o chão. Tem muitas habilidades ali que dá pra utilizar como Kano, viu? E pra finalizar aqui a parte de Kano só por enquanto, temos o Hydro também, que é um personagem aí que ganhou muito destaque dentro dos games com pequenas participações e menções pontuais nos quadrinhos. Ele é um ninja azul como Sub-Zero, porém com um dom de aquacinese. Segundo esses rumores, ele substituiria o ninja Rain nos Kanos, né? Em vez de ter um Rain como Kano, já que ele já tá como um lutador base ali, a gente teria o Hydro como Kano, né? Apesar de usar as mesmas habilidades mais ou menos, né? Que é com o controle da água. Em MK11, o Hydro ele é mencionado através de um consumível do jogo, né? O que nos deixa pensando aí que talvez ele tivesse sido rascunho para o game da época e que acabou ficando de lado com o tempo. Bom, o vazamento que eu tô trazendo aqui para vocês ainda diz também que novas skins estarão disponíveis no Combat Pack 2. Pois é, além dos lutadores DLC e convidados, teríamos também vários packs de skins que fariam mais ou menos aí o mesmo esquema de Injustice 2, né? Trocando o visual de um lutador para o outro. Pois bem, o Skin Pack 1 teria o mocap para o Johnny Cage,
e o Suhal para o Kano, que é Camel, né? Ou seja, o visual desses personagens seriam transferidos para outro personagem, mas a gameplay não mudaria em nada. Também é dito que o Cyber Sub-Zero, a skin dele chegaria para o Sub-Zero, e também a do Cyber Smoke para o Smoke, que pra mim faz total sentido, né? Além deles, também tem o Raiden da velha guarda, que chegaria aí para o Raiden, e também o Kira para a Sonya Blade, que é Camel. Além disso, Liu Kang zumbi chegaria para Liu Kang, esse é da hora, né? E o Jarek para o Kano, também Kano. Enfim, além de 2 pacotes tradicionais de skins, que é o Pack Reis e Rainhas, que são trajes e equipamentos de cavaleiros, roupas da realeza e tudo mais, e também teremos o Pack Sci-Fi, que são itens e trajes futurísticos, com armamento e equipamento tecnológico para todos os jogadores. Olha que bacana, né? Vai ser interessante ver. E se liga, além disso, no vazamento também temos a expansão do modo história. E agora vamos para a parte mais viajada, mais doida desse vazamento, tá? Que se acontecer mesmo, rapaz, vai ser uma doideira. Segundo esses rumores, a expansão do modo história viria um pouco depois desse Combat Pack 2, trazendo a continuação do modo história que vimos, né? E detalhe, junto com a expansão do modo história, novos lutadores e cameos também chegariam, tá? Além de skins. Então, só para resumir, além do Combat Pack 2, teríamos a expansão do modo história que traria ainda mais personagens pro game. Bom, vamos lá. Lutadores DLC do pack da história, tá? Teríamos aí Noob Saibot. Esse personagem é outro que já vem sendo mencionado para aparecer no Combat Pack, né? Segundo outros vazamentos do modo história, ele seria uma peça fundamental no desenrolar desse novo capítulo. Noob Saibot seria novamente Bi-Han, porém como uma espécie de segunda personalidade do personagem, que seria trazido à tona pela versão Titã de Havoc, que conheceria Noob de outras linhas temporais. A história vazada indica que, mesmo com toda a sua arrogância e maldade, Bi-Han ainda teria uma espécie de lado bom que está oculto, e veríamos ele enfrentando essa nova personalidade sombria e macabra que tentaria tomar o seu corpo. Das linhas temporais antigas, Noob Saibot também era Bi-Han, Sub-Zero original, né? Porém, ele tornou-se essa identidade sombria após morrer e ser enviado ao submundo. Além dele, teríamos Cyrax. Pois é, esse é outro personagem que vem aparecendo bastante nos rumores envolvendo o modo história. Ele já foi mencionado em alguns finais de Mortal Kombat 1, e até há o comentário que diz que ele poderia ter o sexo trocado, né, aparecendo como uma mulher, que alteraria por completo a sua história. Cyrax, em linhas temporais passadas, era um ninja membro do clã Lin Kuei que passa pelo projeto de cibernetização do clã e torna-se uma máquina assassina aí de cor amarela. Ao que tudo indica, MK1 usará a tecnologia de uma maneira diferente, com os ninjas usando uma espécie de armadura, né, e não transformando-se em ciborgues mesmo. E Cyrax começaria como um vilão e eventualmente conseguiria sua redenção. Sector também estaria aqui presente, tá? Pois é, um dos vilões mais casca-grossa e ao mesmo tempo subestimado aí das franquias. Sector, em linhas temporais anteriores, era a personificação do mal, sendo o primeiro voluntário no experimento cibernético dos Lin Kuei e se tornando um androide letal e frio. Os rumores indicam que sua participação na história será algo semelhante aí, mostrando o lutador como uma espécie de engenheiro que criou as armaduras para o clã Lin Kuei e sendo voluntário para usá-las, tornando-se um ninja cibernético vermelho. Ele também é mencionado em alguns finais de Mortal Kombat 1, tá? Então teremos que aguardar aí para ver. Além desses que eu já mencionei, teríamos também a volta de Kintaro. Pois é, o Shokan Tigrado é um personagem que acaba sendo esquecido em Mortal Kombat, né? Já que foi mencionado em alguns leaks para retornar em Mortal Kombat 1 como um Kano. Porém, o que esse rumor sugere é que ele voltará como um lutador DLC em toda a sua glória. Como o Goro tá no game com o personagem Camel, Kintaro substituiria o Príncipe Shokan no roster principal, aparecendo também aí no modo história, de alguma maneira que ainda não sabemos, tá? Talvez até como um aliado do General Shao e do Reiko na sua tentativa aí de golpe, ou algo nesse sentido. Tá, agora aqui começa a viagem na maionese, tá? Estamos falando de Zebron. Pois é, olha só. Em Mortal Kombat Aliança Mortal, né, o famoso Deadly Alliance, há dezenas de personagens que foram sugeridos e acabaram ficando apenas no papel, né? Não acabaram acontecendo de fato no jogo. E entre eles havia o Zebron. Esse mito seria uma zebra humanoide de estatura alta e que usaria um smoke com gravata borboleta, além de usar uma espécie de bastão para lutar. Doideira, né? Enfim. Ele possuía até mesmo uma história que contava que era um príncipe de sua raça e lutava pela liberdade do seu reino, que
que seria então anexado a Exoterra. É óbvio que isso tudo era apenas uma brincadeira do estúdio, mas acabou indo pra cripta do jogo, ou seja, eles realmente pensaram em colocar ele no game. E bom, agora que você sabe quem que é esse personagem, o rumor indica que ele apareceria no modo história do game, de algum modo, né, talvez até aí como a Chameleon acabou aparecendo no modo história de Mortal Kombat 1, porque ela tá lá assim no modo história, porém ela não desempenha nenhum papel muito fundamental, ela acaba nem falando nada, né, ela só tá ali como uma ajudante da Tanya. Então convenhamos, né, o Zebron aparecer como Camel já é meio suspeito. Imagina como lutador DLC que aparece numa expansão do modo história, cara. Realmente é muita doideira, muito sacanagem com outros personagens que estão pedidos pela galera, né? Mas enfim, fica a menção aqui que se realmente acontecer, cara, doideira, viu? Eu acho muito difícil. Mas se acontecer, aconteceu, né? Como diria aí as coisas. Bom, temos também o Belloc. Como se não bastasse um príncipe zebra humanoide, que é o Zebron, temos outro personagem que aparecerá também segundo esses rumores, que é o glorioso Belloc. Um dos grandes personagens cancelados de Mortal Kombat e que a fanbase pede para o seu retorno nos games é o Belloc, que deveria ter aparecido na versão Gold de Mortal Kombat 4, e inclusive chegou a sair da fase dos rascunhos e artes conceituais, indo até para versões testes do jogo. E é possível encontrar alguns vídeos dele pro YouTube afora, tá? Belloc ele tem um visual bem interessante, diga-se de passagem. Ele é mostrado como um demônio vermelho com chifres e um visual bem demoníaco mesmo, tendo a sua história envolvida aí com o submundo e até mesmo o deus caído Shinnok. Porém, Ed Boon acabou revelando que, devido ao prazo curto de lançamento do game, a equipe não conseguiu terminar a tempo o seu desenvolvimento e Belloc acabou sendo engavetado. Mas será que ele voltará mesmo para o modo história de Mortal Kombat 1? Bom, vamos ver, né? Enfim, além desses personagens que chegariam aí como jogáveis via DLC, temos também os Camels do pack História, tá? O primeiro é Tavian. Não sabemos se os Camels que virão nesse pack teriam participação no modo História, né? Já que alguns não tiveram e estão lá no jogo. Porém, faz sentido pensar que sim. Afinal, estão vindo dentro desse pack específico, assim como alguns cameos do jogo também aparecem, né? Bom, pra quem não sabe, Tavian é um personagem que acaba sendo muito pedido pelos fãs que acreditam que ele foi utilizado de forma genérica e subaproveitado em Armageddon, onde ele aparece como protagonista do modo história. É claro que seria melhor que o personagem aparecesse no modo história como um lutador DLC, com visual repaginado e atualizado aí pros dias de hoje, e não apenas como cameo, né? Mas, beleza, cameo ainda tá lá, dá pra jogar com ele, é interessante. Outro cameo que teríamos é o Dark Raiden. A versão obscura de Raiden já aparece no modo história em si, né? Quando vemos o personagem durante a revelação do Titã Shang Tsung como vilão principal da trama. Porém, ele foi utilizado apenas como bucha, cara, assim como a versão de Sindel que vimos no mesmo momento. Dark Raiden é um personagem muito interessante e que poderia aparecer como cameo aí de fato. Mas, sendo sincero, eu não gostaria muito não, cara. Porque, pô, ele ia estar lá soltando os mesmos poderes que o Raiden já tá ali no principal. Eu prefiro uma skin do Dark Raiden, coisa que já tem no jogo, para o Raiden de MK1, né? Pô, traz outro personagem, tem tanto personagem legal pra trazer como cameo também, apesar de eu gostar muito do Raiden. Outro personagem como cameo para Mortal Kombat 1, através do modo história, da expansão do modo história, né? É a Shiva. A Shotgun de 4 braços já apareceu recentemente aí como lutadora DLC no MK11, onde teve um papel de grande destaque na história, agindo como uma protetora de Kitana e Sindel, além de liderar o seu povo como uma rainha muito firme. Se esse rumor se confirmar, seria uma boa notícia, né? Pois como Shiva apareceu há pouco tempo no roster principal, vê-la novamente como cameo agradaria aos fãs, e ao mesmo tempo não gastaria a personagem novamente, né, evitando uma repetição que poderia ser desfavorável a ela. Shiva apareceu pela primeira vez em Mortal Kombat 3 e mais tarde ganhou destaque como uma guerreira Shotgun formidável e com um espírito de liderança incrível, tendo um arco bem desenvolvido até mesmo nas HQs. E bom, para essa expansão do modo história também teremos skins. A skin do Titã Havoc para o Havoc e o Dagon para o Camel Tavian, né? O Dagon, para quem não sabe, é o irmão gêmeo do Tavian, que também tá no modo história lá de Armageddon. E ele chegaria só com uma skin pro personagem Tavian, que é um Camel. Além disso, teríamos também a skin de Kintaro para o Goro Camel, ou seja, além do Kintaro como personagem jogável via DLC, a gente também teria uma skin para o Goro, ou seja, teria lá o Goro com as listras de tigre, né? E também, para finalizar, skin pack super-heróis. Um conjunto de skins para diversos lutadores
que terão visuais de super-heróis e vilões de maneira variada e ampla, aproveitando a popularidade dos personagens Omni-Man e Capitão Pátria já presentes no jogo, né? Mas é isso, galera, espero que vocês tenham gostado do conteúdo desse vídeo. Fala pra mim aqui nos comentários o que você achou desse vazamento, tá? Eu acredito que sim, algumas coisas vão acontecer, como a volta da Jade, por exemplo, mas existem coisas aí que eu acho bizarro demais e acho que não vai acontecer. Mas vai que acontece, né? Eu posso estar errado. E é isso, galera. Valeu, abraço, até a próxima.